Meus amigos, o Brasil passou de fase, mas passou no sufoco. O Japão deu trabalho, mas no final do jogo a seleção brasileira fez valer o peso da camisa e acabou fazendo gol ali com o Martinelli, que ninguém tinha muita esperança nele, mas ainda bem que ele entrou e deixou o dele, salvando a seleção brasileira, né, nesse jogo que foi duro, vamos dizer assim, né, porque o Japão fez um gol primeiro e o Brasil teve que correr atrás do jogo todo. Então já vamos lá pro antigo Twitter ver o que que o pessoal tá comentando sobre. Aqui o Olé do Brasil. O importante é passar, mas bora lá. Alisson não sigo não confiando. O Alisson em Copa do Mundo, sinceramente, ele não nunca foi confiável. Em Copa do Mundo ele deixou bastante a desejar aí nas últimas Copas. Danilo, ninguém surpreso com a atuação dele. Não, o Danilo fez o dele, que é, que é o que ele faz, né? Não aparece muito, mas ele faz o trabalho sujo ali direitinho. O Casemiro, mesmo com o gol, teve uma atuação horrível, tem que ir para a reserva. O Casemiro fez o gol e tudo mais, mas a falha do primeiro gol ali, que ele já tinha o amarelo, não podia fazer a falta no japonês. Isso aí, se fosse com a seleção mais poderosa, se ele faz essa falha aí e depois não faz o gol, e aí? Daí o Brasil é eliminado? E o nosso Ancelotti aí tem que ver o que ele vai fazer com o Casemiro. O Casemiro no segundo tempo jogou bem e tudo mais, mas ele não pode fazer o primeiro tempo que ele fez contra o Japão, contra uma seleção de maior qualidade, né? Porque daí o Brasil vai estar muito atrás com isso aí. Bruno Guimarães, o melhor e mais regular do Brasil na Copa do Mundo. Não é a primeira partida que o Bruno Guimarães vai bem acima da média e jogou muito bem e no final do jogo ainda deu uma grande assistência pro Martinelli que fez o gol da virada. O Bruno Guimarães está bem regular nessa Copa e ele é realmente um dos melhores jogadores do Brasil. O Endrick, muito mal, não justificou os pedidos da galera. O Endrick, todo mundo quer ver ele jogar, ele não entrou, não fez o que todo mundo esperava dele, né? Todo mundo quer que ele faça gol e tudo, mas a questão nisso aí mesmo é por que que o Ancelotti falou que ele não estava preparado para jogar e tal. E aí, quando tá precisando ali, tá o Brasil precisando de gol, ele vai e joga o moleque pra fazer gol, pra salvar o Brasil, vamos dizer assim. É complicado isso aí, né? Se ele não tá preparado para jogar no bem bom, por que que no jogo que é decisivo jogam ele 45 minutos? Ele entrou no intervalo, pô. Daí nos outros jogos joga ou não joga ou joga poucos minutos. É estranho isso aí, né? E não é o primeiro treinador que faz isso. Geralmente o treinador joga o Endrick só literalmente na fogueira, né? Pra ver o que, que dá e tentar salvar ele. Daí se o Brasil é eliminado, como é que fica o Endrick? Daí todo mundo fala, o Endrick não resolveu, daí é culpa do Endrick. O Ancelotti foi mal nessa aí. Vini Júnior, sempre muito perigoso, quase fez um gol absurdo, mas continua muito fominha. O Vinícius Júnior se faz aquele gol ali, ia ficar pra história. Ia ser um golaço, a gente vai ver mais pra frente aí no vídeo. E realmente, o Vinícius Júnior ele quer quase sempre resolver sozinho. Ele tem que aprender a soltar mais a bola, trabalhar mais em equipe, que isso vai, querendo ou não, ajudar ele mesmo, né? Mas tem que, mas tem que melhorar. Missão para Carlos Ancelotti. Isso aí, ganhou, classificou, classificou, mas tem que melhorar porque era o Japão. Era o Japão. E se mais pra frente pode pegar a Colômbia e a Argentina e assim antes da semifinal, aí já é outra coisa, né? É outro jogo. O passe do Bruno Guimarães fica mais absurdo visto da câmera do árbitro. Ele estava cercado por 86 jogadores e acha o Martinelli. Vamos ver aqui na visão do árbitro como que foi o gol do Brasil. Lembrando muito com as substituições no segundo tempo do Ancelotti. Esse é o Ancelotti multicampeão. E esse é o Brasil, tá? Pode não ser o mesmo Brasil de antigamente, mas é o Brasil pentacampeão que precisa ser. O Bruno Guimarães, excelente partida e excelente passe, né? Nos acréscimos aí, salvou o Brasil. O Endrick roubando a bola, passe lindo, linda finalização. Isso muita gente não fala. O Endrick tá aqui, ó, recuperando a bola. Vamos ver ali, ó. Na verdade, ele tá pressionando o marcador, né? Pra recuperar a bola.
Mérito em ter fingido o chute, o que impediu a aproximação do marcador. O passe em si não foi difícil por não haver ninguém na linha entre ele e o Martinelli. O marcador ficou com receio de fechar e deixar o Vinícius Júnior totalmente livre mais atrás. É, realmente, mas vários jogadores ali no desespero e só querer chutar pro gol pra se livrar da bola. Essa é a grande verdade, né? O Bruno Guimarães foi gênio ali assim. Se fosse outro jogador qualquer comum, tinha chutado no gol já. Na primeira ameaçada que ele deu ali, que cortou, ele já tinha chutado no gol. Se fosse qualquer outro jogador. E daí na hora do gol, teve um japonês que surtou na arquibancada, tava rodeado de brasileiros aqui. Olha só a reação que ele teve. É, o japonês ali foi a loucura. Ele até pensou em comemorar com o brasileiro, ó. Deu uma pensadinha. E claro que o pessoal ali ao redor não deixou barato, né? Também ficou ali em cima dele. Eu vou sonhar com esse lance, irmão. O goleiro decidindo por vontade própria tirar um dos gols mais bonitos da história das Copas. Inimigo máximo da nação brasileira. Né, o Vinícius Júnior fazer um gol a lá Puskás mesmo, né? Vamos ver aqui. Ele já dominou dando uma caneta no adversário e foi pra cima. Esse corte aí também é. O, o Vinícius Júnior ele é muito veloz, ele vai pra cima sem medo e tudo, mas ele tinha que ser um jogador mais completo, ele tinha que bater com a esquerda também, né? Nesse lance ali, tinha que bater cruzado com a esquerda e ver o que acontece. Na verdade é que ele facilitou pro goleiro, né? Mas essa dominada já dando a caneta ali, o japonês não entendeu nada. Olha aí, ó. Ele foi pra cima, na hora que cortou, ele tinha que bater com a esquerda. Ó, ele só deu um toquezinho com a direita. O goleiro tava. O goleiro Suzuki é muito bom. Tava bem posicionado e fez a defesa. Mas se bate forte com a esquerda, tinha mais chances. Aqui, ó. Vini podia desenvolver essa perna esquerda, isso sim. Era fuzilado esquerda e era gol. É isso aí que eu acho também. Ali tem que chutar forte com a esquerda e pelo menos se não é gol, ia dar um escanteio ou sobrar pra alguém da área, alguma coisa ia acontecer ali que o Brasil poderia depois fazer o gol. Deve ter um motivo dos jogadores do Tetra estarem sempre felizes com a seleção ganhar e os do Penta tristes. Tá aqui o Bebeto sorridente e o Ronaldo triste. E aí logo aqui, ó. Vampeta já falou, se o Brasil for hexa, ninguém do Penta vai ser mais chamado para fazer publicidade em ano de Copa. O Ronaldo sempre vai, né? E o Ronaldinho, como eles aqui, são os caras que ultrapassam essa linha, né? Mas agora no tempo de Copa a gente vê muita propaganda do Vampeta, o Denilson, caras que na verdade em boa parte foram banco, né, do Penta e desde 2002 eles têm fama justamente pelo Penta. Mas quem realmente jogou pelo menos o Rivaldo, por exemplo, não é bem difícil ver ele fazer propaganda e tal, ele é mais reservado. E vamos lá pro próximo. Eu digo e repito, o dia que eu tiver medo do Japão, o futebol acabou. Isso aqui é seleção de futebol. Isso é o único pentacampeão mostrando ao mundo que 5 estrelas não estão no peito à toa. Tem que respeitar demais, tem que respeitar. Estamos nas oitavas de final. É aqui o estagiário da Casa TV postou isso, né? E postar depois do jogo é fácil, né? Mas antes da partida tinha muita gente que tava com medo, receio de jogar contra o Japão. Essa é a verdade, né? Depois do primeiro gol do Japão mesmo, teve muita gente que tava com muito medo de ser eliminado pelo Japão. E o futebol mudou muito. Hoje não é aquela ditado, não tem mais bobo no futebol. E o Japão é um time bem organizado. Podia. É que eles não têm um grande craque individual, mas podia sim fazer um jogo duro com o Brasil, como fez. Isso aqui, postar isso aqui depois do jogo ganha é fácil, né? Que ele veio postar antes. Daí ninguém falava nada. E agora o assunto Neymar, né? O Neymar não entrou em campo e claro que
que o pessoal veio falar sobre isso, né? Uma coisa ficou muito clara: quando o bicho pegar, não vai ter espaço para o Neymar na seleção. E aí, eu que fui um cara contra a convocação do Neymar, eu não acredito que o Neymar tenha pique para aguentar um jogo de alta intensidade. Essa é a verdade. Ele tá. Antes da Copa, ele ficou mais de um mês sem jogar, lesionado. Vai voltar durante. Voltou durante a Copa, né? Mas eu não acredito que ele tenha fôlego, vamos dizer assim, para aguentar um jogo com pressão lá em cima, com uma seleção de alto nível. Porque ele não joga alto nível há muito tempo. O jogo realmente de alto nível do Neymar foi na última Copa contra a Croácia. Essa é a verdade. E teve até, eu mostrei no último vídeo, o filho do Ancelotti balançando a cabeça de forma negativa quando ele entrar no último jogo ali assim. Claramente o filho do Ancelotti não quer que ele jogue, né? Muito estranho não ter entrado, deve estar muito fodido mesmo. Zero lesão, só não tem capacidade mais de decidir um jogo pegado. É, numa bola ali assim dentro da área, se der pro Neymar, ele tem capacidade para decidir, mas esse é o problema. Ali contra o Japão, o Brasil tava em cima, mas tava sofrendo direto ali contra-ataque. Que o Neymar em campo é menos um pra marcar, essa é a verdade. E aí? Vale a pena botar ele e sofrer um contra-ataque e tomar outro gol? É complicado. Mas o Ancelotti deu uma entrevista após o jogo e falou que se tivesse prorrogação, o Neymar ia entrar. Ou se o Brasil não tivesse empatado, né? Vamos ver aqui o que ele falou. Porque o sim para o Endrick e o não para o Neymar? Stavo sperando Ele fica louco com essas perguntas, né? Que antes era só o Endrick não joga, o Endrick não joga, agora é o Neymar. Neymar na prórroga. Falei com ele, se não vamos a empatar o jogo, entrava minuto 60, minuto 65. Hemos empatado o jogo, não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha controle do jogo. Te agradeço e parabéns. Ele não queria mudar a estrutura. Claramente ele tá dizendo que se o Neymar entrasse, ele tinha que mexer muita coisa no time, né? Porque o Neymar não ia marcar, e tinha que. Já tem o Vinícius Júnior, e ele ia ter que mudar muita coisa pra jogar ao redor do Neymar. Desculpa, não era jogo pro Neymar. Pegado. Intensidade lá no alto. Neymar não tem físico para isso, ainda, infelizmente. É isso aqui que eu acho também. Um jogo pegado, esse aí o tempo todo lá e cá, não, o Neymar não tem chance. E aqui já foi outro cara que não tem. É contra essa opinião, né? Não tem o menor sentido que você falou, amigo. O jogo foi 90% do tempo com o Japão fazendo uma linha de 6 lá atrás e não marcando a intermediária, inclusive dando muito espaço para nossos meias e reforçando a lateral. Na teoria seria o jogo perfeito para o Neymar. Eu não concordo, porque o Japão estava lá atrás esperando os contra-ataque. E tinha que ter todo mundo capacitado para marcar e voltar correndo para trás. Essa é a verdade. Então, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreva no canal e rumo ao Hexa.